Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o advogado cearense, diretor da OAB do Ceará, Ricardo Bacelar. O tema da nossa conversa vai ser o plágio na universidade. O doutor Bacelar apresentou à OAB cearense que aprovou uma recomendação às instituições de ensino superior no sentido de combater a fraude, o plágio nos trabalhos, nas monografias universitárias. A OAB cearense aprovou a medida e essa medida foi então trazida ao Conselho Federal da Ordem Nacional, Isso. Conselho Nacional da Ordem. Isso, Conselho Federal. Doutor Ricardo, por que essa preocupação sua? Essa preocupação, primeiro, nasceu o fato de eu ensinar na universidade e começar a perceber essa questão do plágio como um mal silencioso que assola toda a estrutura educacional no Brasil, não é? Esse problema já se inicia no ensino médio, quando os alunos já são instados a fazer os trabalhos de casa e, em vez de escreverem, começam a copiar textos do computador. Então já começa uma prática já equivocada, não é? Acessando a internet. Acessando a internet, que é uma ferramenta maravilhosa e imprescindível hoje em dia, uma fonte de informação absolutamente maravilhosa, não é? Mas, por outro lado, traz um excesso de liberalidade, porque o aluno, quando vai fazer esse trabalho, ele começa a copiar os textos da internet e não faz mais os trabalhos. Então, além desse aspecto relacionado à questão da educação, existe um viés aí já dentro da universidade, um viés da ilegalidade, porque quando alguém utiliza um texto de uma outra pessoa sem autorização, ainda mais se intitulando como autor daquele pensamento, né? Isso é crime previsto na legislação brasileira. E uma flagrante ilegalidade, além do aspecto ético, que é indiscutível, né? E essa prática, na sua experiência como professor, você notou que já está totalmente disseminada? Disseminada, não é? Inclusive, existe o grande mal, que é a disseminação de umas empresas fantasmas que vendem, inclusive, alguns trabalhos prontos pela internet. Não, é impressionante porque, como nós estamos vendo aí, antes de chegarmos a essa entrevista, eu fiz uma pesquisa no Google e realmente é impressionante a falta de qualquer cerimônia, quer dizer, eles oferecem publicamente. E como fazer para combater isso? Essa recomendação, essa proposição que a gente fez, ela é no sentido de... tem algumas diretrizes. Primeiro... O Conselho Federal da Ordem aprovou? Aprovou recentemente. A primeira coisa, nós estamos oficiando a todas as instituições superiores de ensino, as universidades e as faculdades, no sentido que eles utilizem uns programas de computador que chamam, que eles fazem uma busca pela internet e alguns bancos de dados. Ou seja, o aluno entrega um trabalho ou uma monografia, isso pode ser utilizado inclusive no ensino médio ou na universidade. Ele entrega o seu trabalho feito, o programa faz uma varredura do arquivo feito, ele faz uma pesquisa, por exemplo, de uma frase por frase, ou então de 2 palavras, ele vai fazendo uma busca sistemática no texto, e então o programa consegue detectar na internet aonde foi que ele copiou, né? Então, a proposição seria que essas universidades elas utilizassem esse programa como instrumento de fiscalização de coibir esse problema, né? Detetado a fraude, o Ministério Público teria que agir. O que a gente colocou foi o seguinte: a gente não pode também tratar esse assunto só pelo viés criminoso, não é? A gente tem que pegar os jovens e começar a conscientizar e fazer uma política pública, criar uma política pública de conscientização. Por exemplo, o aluno entregou um trabalho. Foi detectado que ele copiou. Então, chama o aluno para conversar, explica. Olha, isso aqui não pode, isso aqui faz um trabalho de conscientização, senão não é possível. Numa segunda vez já teria um outro procedimento, até que, de repente, tem casos esdrúxulos, não é? Que tem pessoas que entregam monografias de doutorado, de mestrado, de graduação, que comprados ou então copiados de outro idioma. E isso tem um viés realmente criminoso, porque o artigo 184 do Código Penal, ele diz que é crime a violação do direito autoral. E, ao mesmo tempo que na universidade se exige para o aluno, quando ele vai colar grau, a entrega de uma monografia
inédita, não é? Se ele está assinando um documento, está assinando uma monografia, dizendo que ela é sua, e essa monografia não pertence à sua criação intelectual, aquilo ali é um documento falso, não é? Então, aí incorreria em outras infrações de ordem penal, não é? Então, é um problema muito complexo. Não é? Bacelar, na pesquisa que eu fiz no Google, alguns dessas empresas fantasmas que oferecem esse tipo de monografia, de trabalhos acadêmicos, se dizem de acordo com a lei do direito autoral. Primeiro é o seguinte, existe a empresa, ou às vezes nem tem empresa, nem tem CNPJ, tem umas pessoas fantasmas que não dão um telefone, é tudo muito subterrâneo, né? Parece um comércio de drogas, uma coisa assim. Você às vezes liga para a pessoa, qual é o seu endereço, a pessoa desliga, tá, é tudo muito assim. E é consentido, né? Inclusive nós oficiamos ao Ministério Público no sentido que ele faça uma investigação, né? Inclusive oficiando o Ministro da Justiça, que ele acione a Polícia Federal e faça uma investigação rigorosa nesse sentido, porque essas pessoas estão desvirtuando os nossos jovens. Claro, né? Quer dizer, o problema tem que ser combatido nas duas pontas. Nas duas pontas. Nos alunos e nessas pessoas, né? Então, o trabalho deles é tão sofisticado, de uma forma que é o seguinte, o aluno recebe a indicação para fazer a monografia. Então, ele passa o tema para a empresa, fantasma. A empresa passa a primeira versão. Aí ele passa a versão que a empresa fez para o orientador. O orientador faz as observações, o aluno passa para a empresa novamente. Então, às vezes, o orientador nunca vai saber que isso acontece. Não, inclusive eu fiz a correção da primeira versão, ele corrigiu de acordo com as minhas orientações. Então, é muito complicado, ao mesmo tempo, você fazer isso. E não é de acordo com a Lei de Direitos Autorais, por quê? Porque no Brasil, nós somos regidos pela Lei 9.610, 98, que é a Lei de Direitos Autorais, inclusive está sendo agora reformulada. O Ministério da Cultura fez um belo trabalho de discussão pública dessa lei. Pública. E o artigo 24 dessa lei, ela determina que os direitos morais são inalienáveis, ou seja, o direito autoral ele tem dois direitos. Tem a parte patrimonial, que todo aproveitamento econômico que eu posso ter vendendo o meu livro, vendendo o meu disco. Isso aí eu chamo de direito de caráter patrimonial. E o direito moral são direitos relacionados à autoria da obra. Por exemplo, eu não posso, por exemplo, fazer uma poesia e vender para você, colocar o seu nome, né? Então, os direitos morais no Brasil são inalienáveis. Você não pode alugar, você não pode vender, você não pode expor, não é? Então, esse argumento cai por terra, porque se você contratar alguém para fazer uma monografia para você colocar seu nome, você não poderia. Entendi. Não seria crime, mas seria um ilícito de ordem civil. Seria crime se eu tivesse, de fato, na minha monografia, utilizando um texto de um terceiro. Não é? Mas se eu tenho um ghostwriter, não é? Alguém que faça esse trabalho para mim, não é? Isso de fato não está dentro da nossa legislação.